Você já teve a sensação de que algo ficou de fora quando lê ou ouve histórias da Bíblia? Já percebeu que, por mais que frequentemos igrejas, leiam-se salmos, evangelhos e parábolas, há partes inteiras das Escrituras que simplesmente somem do púlpito, dos estudos e até das conversas entre cristãos? A verdade é que existem histórias na Bíblia que quase nunca são mencionadas. Não porque não sejam importantes, mas porque são difíceis de engolir. São violentas, chocantes, desconfortáveis e até confusas. Histórias que parecem não se encaixar na imagem suave e acolhedora que muitos tentam construir sobre Deus. Mas a palavra de Deus não foi feita para se encaixar na nossa zona de conforto. Ela não existe para agradar nossos ouvidos, mas para transformar nossos corações. E às vezes essa transformação começa com o confronto. Neste vídeo, vamos explorar 7 histórias bíblicas que são praticamente censuradas, não por editores, mas por nós mesmos. Histórias que não cabem em pregações leves, que desafiam a lógica humana e nos forçam a encarar a santidade, o juízo e até a fraqueza dos grandes homens e mulheres de Deus. Você vai ouvir sobre mulheres que matam com estacas, profetas devorados por leões, líderes que sacrificam seus próprios filhos, e até um momento em que Deus tenta matar o próprio Moisés. Parece absurdo? Sim. Mas tudo isso está nas Escrituras. História 1. Jael e a estaca. A mulher que matou dormindo. O céu estava carregado. O chão seco tremia sob os cascos dos cavalos de guerra, e o som das rodas dos carros de ferro cortava o ar. Era o exército de Císera, o temido comandante cananeu, marchando contra Israel com sua força esmagadora. Ninguém ousava enfrentá-lo. Mas naquele dia, algo inesperado aconteceu. A chuva caiu repentinamente, o terreno se transformou em lama, e os carros que antes eram invencíveis atolaram no vale de Quizon. O caos tomou conta. Os soldados cananeus começaram a cair, e Císera, vendo seu exército ser dizimado, abandonou seu carro e fugiu a pé. Ofegante e coberto de lama e sangue seco, Císera correu entre árvores retorcidas e pedras escorregadias. Cada passo era um esforço. Cada som atrás dele, um possível inimigo. O grande guerreiro agora era só um homem em desespero. O sol começava a se esconder no horizonte quando ele avistou uma tenda solitária ao longe. Era a tenda de Éber, o queneu, descendente de Robabe, sogro de Moisés. Éber mantinha paz com Jabim, rei de Canaã, a quem Císera servia. Era um local seguro, ou assim ele pensava. Na entrada da tenda, uma mulher observava o estranho se aproximar. Seus olhos eram calmos, mas atentos. Seu nome era Jael, esposa de Éber, mulher do deserto, habituada ao silêncio e à dureza da vida nômade. Ela reconheceu, imediatamente, o homem diante dela. Císera, o terror de Israel, o assassino de muitos. Entre, meu senhor, ela disse com voz doce. Não tenha medo. Ele entrou. Estava exausto. O coração batia forte. Jael o cobriu com um cobertor. Ele pediu água, mas ela trouxe leite. Morno, reconfortante, talvez até sonolento. Ela o serviu com gentileza. Ele bebeu. Quase desmoronou sobre o chão da tenda. Antes de fechar os olhos, ele ainda murmurou. Fique à porta. Se alguém vier perguntar, diga que não há ninguém aqui. Então o silêncio caiu. Um silêncio denso, pesado. Císera dormia. O homem que liderava exércitos, que mandava e matava, agora roncava como qualquer outro, vulnerável, inconsciente. Lentamente, Jael se levantou. Seus passos eram leves, precisos. Ela foi até a lateral da tenda e pegou 2 objetos comuns. Uma estaca de ferro, daquelas usadas para prender a lona no chão, e um martelo. Nenhum tremor em suas mãos. Nenhuma dúvida nos olhos. Ela se aproximou do homem que dormia profundamente, se ajoelhou ao lado de sua cabeça e ergueu o braço. O golpe foi seco. Preciso. A estaca atravessou a têmpora de Císera, perfurou seu crânio e fincou no chão. O corpo estremeceu por um segundo. Depois nada. O comandante dos cananeus jazia imóvel, com o rosto enterrado no travesseiro de pele de cabra. Sangue escorria sobre o pano. A morte veio sem aviso. Rápida. Final. A tenda ficou em silêncio novamente. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. Denso. Histórico. Jael se levantou. O martelo ainda em mãos. Nenhuma lágrima. Nenhum grito. Só firmeza. Horas depois, Baraque, o comandante israelita, ainda perseguia Císera pelo deserto. Ele não sabia onde o inimigo havia ido. Foi quando chegou às tendas de Éber.
Jael saiu ao seu encontro. Havia poeira nos seus cabelos, sangue seco no pulso. Mas sua voz era firme quando disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Baraque a seguiu. Passou pela entrada da tenda, e ali, estendido no chão, encontrou o corpo de Sísera. Uma estaca atravessava sua cabeça. O terror de Israel havia caído, não no campo de batalha, não pelas mãos de soldados, mas na tenda de uma mulher. O corpo não foi removido de imediato. Ali ficou, testemunha muda de uma virada improvável. A noite caiu, cobrindo o deserto com sua escuridão espessa. Mas naquela tenda, o nome de Jael ecoava. Pela primeira vez não como esposa de alguém, mas como autora de um ato que mudaria o destino de uma nação. História 2. A concubina esquartejada. A noite mais sombria de Israel. A escuridão pairava sobre a terra. Eram dias em que não havia rei em Israel. Cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos. A justiça era frágil. A moral, abandonada. A terra, infestada por violência e confusão. E foi nesse cenário que uma das histórias mais sombrias e perturbadoras da Bíblia aconteceu. Um levita, morador das montanhas de Efraim, tomara para si uma concubina da cidade de Belém de Judá. Mas algo entre eles se rompeu. A mulher o deixou e voltou para a casa de seu pai. Depois de 4 meses, o levita decidiu ir buscá-la. Chegou à casa do sogro, e ali ficou por vários dias, sendo repetidamente convencido a adiar sua partida. Mas o tempo não esperaria para sempre. No 5º dia, ao cair da tarde, o levita saiu com sua concubina e seu servo. Partiram tarde demais. A escuridão logo os alcançou. Enquanto atravessavam a região montanhosa de Benjamim, chegaram à cidade de Gibeá. Preferiram não passar a noite em uma cidade estrangeira. Mas o que não sabiam era que o verdadeiro perigo viria de dentro do próprio povo. Eles se sentaram na praça da cidade esperando que alguém os acolhesse, pois era costume receber estrangeiros, mas ninguém os convidou. Até que um velho camponês vindo do campo os viu e ofereceu abrigo em sua casa. Eles entraram. Lavaram os pés. O jantar foi servido. Mas a paz durou pouco. Quando a noite caiu por completo, homens perversos da cidade cercaram a casa. Bateram com força na porta. Exigiram: traga para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. A cena era um eco perverso de Sodoma. O velho senhor da casa saiu e suplicou: não façam essa maldade, não cometam tamanha vileza contra este homem. Mas os agressores não recuaram. Desesperado, o anfitrião fez uma proposta cruel. Levarei para fora minha filha virgem e a concubina dele. Usem-nas, façam o que quiserem com elas, mas não façam tamanha loucura com o homem. As palavras mal foram ditas, e o levita, em uma atitude brutal, empurrou sua concubina para fora da casa. A porta se fechou, e a escuridão engoliu a mulher. A noite foi longa, cruel. Os homens a violentaram, a abusaram até o romper da manhã. Quando o sol finalmente tocou a terra, eles a deixaram ali, jogada na porta da casa, como um trapo sem valor. Ao amanhecer, o levita abriu a porta e encontrou sua concubina caída junto ao limiar, as mãos estendidas para dentro da casa, como se em seus últimos momentos tivesse tentado encontrar abrigo ou ajuda. Ele olhou para ela e disse: levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Estava morta. Sem uma lágrima. Sem um grito. O levita a carregou até o jumento. Montou o corpo sobre o animal e voltou para casa. Quando chegou em sua terra, fez algo que ninguém jamais imaginaria. Pegou uma faca, cortou o corpo da mulher, membro por membro, os dividiu em 12 partes, e enviou cada parte a uma das 12 tribos de Israel. O horror se espalhou. Onde cada pedaço chegava, a reação era a mesma: choque, espanto, revolta. Nunca se tinha visto, em toda a história de Israel, um ato tão grotesco, tão brutal. Era como se o próprio corpo da nação tivesse sido rasgado, exposto, desfigurado. E assim, com o sangue de uma mulher inocente, o levita convocou uma guerra. História 3. O profeta devorado por um leão. O sol queimava alto no céu de Israel quando a ordem veio do Senhor. Um homem de Deus, um profeta vindo de Judá, recebeu uma missão clara, direta e perigosa: ir até Betel, encarar o rei Jeroboão, o rei que havia erguido altares falsos e corrompido o culto ao Senhor, e profetizar contra o altar de sacrifícios que ele havia levantado. O tempo era de idolatria, e o povo dividido. Jeroboão governava com mão de ferro e coração de pedra. Ainda assim, o homem de Deus não hesitou. Partiu. Chegando a Betel,
encontrou Jeroboão diante do altar, pronto para queimar incenso. Ali, em plena cerimônia, o profeta se levantou no meio da multidão e proclamou com voz forte: Ó altar, altar! Assim diz o Senhor: um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e sobre ti, ele sacrificará os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso. O povo se calou. Era uma afronta direta, uma ameaça ao rei. E então o profeta declarou um sinal: este altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Jeroboão, tomado de fúria, estendeu a mão e gritou: prendam-no! Mas naquele mesmo instante sua mão ficou seca, paralisada no ar como se tivesse sido congelada pelo próprio céu. Ele tentou puxá-la de volta, mas não conseguiu. E como havia sido profetizado, o altar se rompeu, e as cinzas se espalharam pelo chão. O sinal se cumprira. Temendo por sua vida, e espantado com o milagre, Jeroboão implorou ao profeta: ora, ao Senhor teu Deus por mim, para que minha mão seja restaurada. O homem de Deus orou, e a mão do rei foi curada. Jeroboão, humilhado e grato, ofereceu hospitalidade. Vem comigo até minha casa, come e recebe um presente. Mas o profeta recusou. Nem que me desses metade da tua casa eu comeria contigo, porque o Senhor me ordenou: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Assim, o homem de Deus partiu de Betel por outro caminho, obedecendo cada detalhe da ordem divina. Mas em Betel morava um velho profeta, que ao ouvir o que havia acontecido no altar, e o que o homem de Deus dissera, mandou que seus filhos selassem um jumento e foi atrás dele. Encontrou o viajante descansando debaixo de um carvalho, e se aproximou com uma voz amigável: És tu o homem de Deus que veio de Judá? O homem respondeu: Sou eu. O velho profeta então mentiu. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Era uma armadilha, mas o homem de Deus acreditou, talvez cansado, talvez confuso, talvez confiando na aparência piedosa do outro. Ele seguiu o velho de volta. Sentaram-se à mesa, comeram, beberam, mas no meio da refeição, algo inesperado aconteceu. A palavra do Senhor veio ao profeta: mentiroso. Seus olhos se arregalaram, sua voz tremeu, e ele declarou com medo: Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, teu corpo não será sepultado no sepulcro de teus pais. O silêncio caiu sobre a casa. O homem de Deus terminou a refeição. Levantou-se, preparou o jumento e partiu. Mas não chegou longe. No caminho, um leão o encontrou e o matou. Não, o devorou. Não atacou o jumento, apenas matou o profeta, como se obedecesse uma ordem vinda do próprio céu. Mais tarde, viajantes viram a cena. O corpo do homem de Deus estava estendido no chão. O leão ao lado, imóvel. E o jumento também. Nenhum se movia. Nenhuma luta. Era como um quadro pintado com justiça e silêncio. Quando a notícia chegou ao velho profeta, seu rosto empalideceu. Ele foi ao local, viu o corpo e chorou. Colocou o cadáver sobre o jumento. Levou-o de volta para sua casa e o sepultou com honra. Mas foi tarde demais. O homem que profetizara com poder morrera por desobedecer uma única ordem. Uma advertência severa e silenciosa pairava no ar. A estrada onde o leão esperou ficou marcada para sempre. História 4. A filha de Jefté. Naqueles dias Israel estava novamente em aflição. Os filhos de Amon, cruéis e implacáveis, marchavam contra as cidades israelitas, espalhando destruição. O povo, desesperado, clamava por um libertador, e foi então que surgiu um homem improvável. Jefté, o gileadita. Guerreiro valente, rejeitado pelos seus irmãos por ser filho de uma prostituta, havia sido expulso de casa e vivido exilado, liderando homens desajustados nas terras de Tobi. Mas, agora, os mesmos líderes que o haviam rejeitado vieram até ele com súplica nos olhos. Vem e sê nosso chefe, para combater os filhos de Amon. Jefté aceitou, com uma condição: se vencesse, seria o chefe de todos em Gileade. Assim, ele foi feito comandante do povo e marchou à guerra com a bênção do Senhor. Mas antes de partir para o combate, Jefté fez um voto solene, um voto imprudente, um voto que mudaria o rumo da sua vida para sempre. Se entregares os filhos de Amon em minhas mãos, então o que sair da porta da minha casa para me encontrar quando eu retornar em paz,
será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. Com espada em punho e fé no coração, Jefté enfrentou os amonitas. O campo de batalha se tingiu de sangue. E Jefté venceu. Derrotou 20 cidades, desde Aroer até Abel-Queramim. Israel celebrou. A guerra havia terminado. O herói voltou para casa. E foi então que o mundo de Jefté parou. Das portas de sua casa saiu sua filha, sua única filha, sua herança, sua alegria. Ela dançava ao som de tamboris, sorria com a vitória de seu pai. Não sabia o que aquele sorriso custaria. Quando Jefté a viu, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, tu me arrasaste. Tu te tornaste a causa da minha dor, pois abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela parou. Silêncio. Seus olhos buscaram os do pai. Ela não fugiu. Não protestou. Apenas disse: "Meu pai, se abriste tua boca ao Senhor, faze comigo segundo o que prometeste. Pois o Senhor te vingou dos inimigos, dos filhos de Amon." Mas ela pediu apenas uma coisa: 2 meses. 2 meses para vaguear pelos montes com suas amigas e lamentar sua virgindade. Ela não chorou por uma morte violenta. Chorou por nunca ter amado, nunca ter se casado, nunca ter gerado filhos. Por 2 meses, ela correu entre as colinas, cantou lamentos, chorou lágrimas que ninguém jamais esqueceria. E ao final do tempo, voltou. E Jefté cumpriu o voto. A Bíblia não detalha como. Não há gritos nem sangue descrito. Só o silêncio devastador. Mas diz que ele fez com ela segundo o voto que tinha feito. E desde então, Israel manteve uma tradição. Todos os anos as filhas de Israel iam por 4 dias ao ano lamentar a filha de Jefté, o gileadita. Ela não tinha nome registrado. Mas seu ato ecoou para sempre. A jovem que saiu para saudar o pai. E encontrou o sacrifício. História 5. O rei que sacrificou seu filho. O rei Menahem governava em Israel. Mas seu reinado era marcado por crueldade e corrupção. Durante seu governo, o país vivia sob a sombra de Assíria, um império sedento por poder e destruição. Menahem, que subirá ao trono após um golpe de estado sangrento, não tinha nem compaixão nem temor de Deus. Seu governo era baseado no medo, na violência e na opressão. Mas em um momento de desespero, algo impensável aconteceu. Algo que manchou a história de Israel para sempre. Na época, o rei da Assíria, Tiglat-Pileser III, marchava implacavelmente contra os reinos de Israel e Judá, devastando tudo em seu caminho. As cidades caíam, e as forças assírias não conheciam misericórdia. O medo se espalhava como fogo. Quando Tiglat-Pileser se aproximou de Israel, o pânico tomou conta de Menahem. Ele sabia que não poderia resistir sozinho, mas em um ato de extrema submissão, o rei israelita procurou fazer algo que jamais deveria ter feito. Ele decidiu submeter-se completamente à Assíria. Menahem enviou uma enorme quantia de tributos a Tiglat-Pileser, oferecendo o que pudesse, para evitar a destruição do seu reino. Ele pagou uma enorme soma de ouro e prata, na esperança de que isso fosse suficiente para salvar sua terra. Contudo, o que ele fez em troca desse pagamento foi ainda mais perverso. Enquanto a ameaça de Tiglat-Pileser pairava sobre Israel, a cidade de Tirza, a capital do reino, estava em total pânico. Menahem, preocupado com a situação desesperadora e com o peso da pressão, tomou uma decisão que ecoaria pela história, como um dos momentos mais sombrios de sua vida. Ele sacrificou o próprio filho. O rei, atormentado pela ameaça iminente de destruição, entregou seu filho como um sacrifício a Deus, ou melhor, ao deus cananeu Moloque, na esperança de garantir a proteção do seu povo. Esse Deus, exigente e implacável, exigia o mais terrível dos sacrifícios: o sacrifício humano. Ele era adorado com rituais sangrentos onde os filhos eram queimados vivos no altar. Com um coração cheio de dor, mas também cheio de medo e desespero, Menahem fez o impensável. Ele entregou seu filho a Moloque. A criança, ainda indefesa, foi levada ao altar da horrível deusa, e ali diante dos olhos da nação ela foi sacrificada. O fogo consumiu o pequeno corpo. E o grito final do inocente ecoou nos corações dos presentes, como uma marca de sangue que jamais poderia ser apagada. Mas o sacrifício não trouxe a paz. A destruição não foi evitada. O reino de Israel caiu, diante da força impiedosa da Assíria, como o rei havia temido. Tiglat-Pileser marchou para conquistar as terras de Israel. E Menahem, que havia entregado seu próprio filho para garantir a sobrevivência do seu povo,
não conseguiu evitar a tragédia. A Assíria invadiu, conquistou e destruiu, deixando um rastro de cinzas por onde passou. A história de Menahem e do sacrifício de seu filho passou para as gerações seguintes como um aviso sombrio. E enquanto o rei acreditava que esse sacrifício horrível poderia trazer-lhe algum tipo de favor dos deuses, ele apenas colheu a desolação, o sofrimento e a perda. O reino de Israel nunca mais se recuperou dessa escolha macabra. História 6. O levita e a mulher esquartejada. Em um período de grande turbulência, quando não havia um rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, um evento de crueldade indescritível chocou todo o país e marcou a história de forma irrevogável. O relato começa com um levita, um homem de Deus, que vivia em uma pequena cidade de Efraim. Ele tinha uma concubina, uma mulher com quem compartilhava a vida, mas que, em certo momento, se afastou dele e foi viver na cidade de Belém, em Judá. O levita, angustiado e talvez com o coração partido, decidiu ir até lá para trazê-la de volta. Quando chegou à casa de seu sogro, o pai da mulher, ele foi recebido com hospitalidade. O velho homem insistiu para que o levita ficasse vários dias em sua casa, oferecendo-lhe comida, bebida e conforto. O levita, sem pressa de partir, aceitou a oferta e passou vários dias entre risos, banquetes e boa companhia. Mas no quinto dia, o levita resolveu partir com sua concubina e o servo, iniciando a longa viagem de volta à casa. O velho sogro, preocupado com o bem-estar do genro, tentou de todas as formas convencê-lo a ficar mais tempo, mas o levita, insistente, tomou a decisão de partir. A jornada não seria fácil. Eles partiram tarde, já no final da tarde, e o caminho estava cheio de perigos. Quando o levita e sua concubina chegaram à cidade de Jebus, onde hoje é Jerusalém, já era tarde demais para continuar a viagem. Apesar de ser um lugar habitado por estrangeiros e cananeus, eles decidiram passar a noite na cidade. Mas ninguém da cidade os acolheu. A cidade estava deserta e ninguém se importou em oferecer abrigo, até que, por volta da noite, um homem de Gibeá da tribo de Benjamim encontrou-os na praça e, vendo-os sozinhos, os convidou para sua casa. O homem de Gibeá, vendo que eram estrangeiros, se dispôs a protegê-los, pois sabia o quanto a cidade de Jebus era perigosa. O levita e sua concubina aceitaram. Porém, o que deveria ser uma noite tranquila, acabou se tornando um pesadelo aterrador. A casa do homem de Gibeá foi cercada por uma turba de homens perversos e violentos. Eles batiam na porta, gritando: "Trazem-nos o homem que entrou em tua casa, para que possamos abusar dele." O levita, aterrorizado, sabia o que aconteceria se os homens entrassem, mas ele não teve coragem de enfrentar a turba. E, em um ato de desespero, ele entregou sua concubina aos homens, dizendo: "Fazei com ela o que for bom aos vossos olhos, mas não façais mal a este homem." A mulher, sem forças, foi arrastada para fora da casa, e a multidão a violentou durante toda a noite. Ao amanhecer, quando a turba se dispersou, a mulher foi deixada, despedaçada, à porta da casa. Quando o levita acordou na manhã seguinte, não sabia do que acontecera. Foi até a porta, e ao ver sua concubina caída com o rosto contra o chão, a chamou. Mas ela não respondeu. Ela estava morta. O levita, tomado pela dor e pela fúria, fez algo que horrorizaria todos os que soubessem da história. Ele pegou o corpo da mulher, cortou-o em 12 partes, e enviou as partes do corpo a todas as tribos de Israel, como um grito de alerta. "Vejam o que aconteceu. O que fizemos para merecer isso?" Os restos mortais de sua concubina foram espalhados por todo o território de Israel, como um símbolo do que o povo havia se tornado. A história causou grande comoção em todo o país. As tribos de Israel se uniram, e em um conselho, juraram vingar o crime cometido em Gibeá. Eles marcharam até a cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim, e exigiram justiça. O levita contou a história de como sua mulher fora tratada, e todos concordaram que a cidade de Gibeá deveria ser punida. A batalha foi violenta e sangrenta. As tribos de Israel atacaram Gibeá, e o exército de Benjamim se levantou para defendê-la. A luta foi terrível, e os filhos de Benjamim foram quase completamente aniquilados. Apenas 600 homens conseguiram escapar para o deserto. O horror, porém, não terminou aí. Os israelitas, agora com o coração cheio de raiva e desejo de vingança, procuraram uma maneira de restaurar o número de guerreiros da tribo de Benjamim, que estava à beira da extinção. Eles tomaram medidas extremas para garantir que os benjamitas continuassem a existir.
E a história de violência e vingança não fez mais do que perpetuar o ciclo de destruição que havia começado na noite fatídica em Gibeá. E assim, o sacrifício de uma mulher, uma concubina sem nome, se tornou o catalisador de uma guerra sangrenta, e o eco dessa tragédia reverberou em Israel por muitas gerações. A história de como a concubina de um levita foi brutalmente tratada, despojada de sua dignidade, e seu corpo mutilado, serviu como um lembrete das profundezas para onde a humanidade pode descer quando perde sua compaixão e decência. História 7. A história de Acabe e Jezabel. Em Israel, o reinado de Acabe, filho de Onri, foi um dos mais infames. Ele se sentou no trono com a ambição de expandir as fronteiras e consolidar o poder, mas seu reinado foi marcado pela corrupção, idolatria e crueldade. Acabe, no entanto, não reinava sozinho. Ao seu lado estava sua esposa, Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, uma mulher de espírito forte, astuta e maligna, cuja influência sobre Acabe seria devastadora para Israel. Acabe, para consolidar sua realeza e alavancar seu poder, fez uma aliança com os Sidônios e casou-se com Jezabel. Mas essa aliança não trouxe paz para Israel. Ao contrário, foi o começo de um reinado de destruição. Jezabel, fervorosa adoradora de Baal, trouxe consigo os cultos pagãos para o coração de Israel. Ela fez tudo o que podia para erradicar o culto ao Senhor e espalhar a adoração a Baal em cada canto do reino. Através de sua influência, Jezabel fez com que Acabe construísse altares e templos para Baal. Ela destruiu os profetas do Senhor, e muitos homens de Deus foram perseguidos e mortos sob sua ordem. O pavor tomou conta de Israel. Aqueles que ainda temiam o Senhor se viam forçados a se esconder para preservar suas vidas. Mas havia um homem que não se curvava diante de Baal, um profeta ousado e destemido chamado Elias. Ele era um homem do deserto, com o poder de Deus em seus lábios e um fogo ardente em seu coração. Elias desafiou Acabe e Jezabel, e não tinha medo de confrontá-los, pois sabia que o Senhor estava com ele. O confronto entre Elias e os adoradores de Baal se deu no Monte Carmelo, em um espetáculo que ficou gravado na história de Israel. Elias desafiou os 450 profetas de Baal a uma batalha espiritual, um confronto em que os dois lados ofereciam sacrifícios a seus deuses. O Deus verdadeiro seria o que enviasse fogo do céu para consumir o sacrifício. O dia de confronto chegou, e o Monte Carmelo se encheu de espectadores. Os profetas de Baal, fervorosos, clamavam, dançavam e até se cortavam. Mas nada acontecia. O sol se pôs, e Baal não respondeu. Quando chegou a vez de Elias, ele preparou o altar do Senhor, colocou o sacrifício, e para mostrar a grandiosidade do poder de Deus, pediu que fosse derramado água sobre o altar até que a drenagem se enchesse de água. Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostre-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E no instante em que ele terminou de orar, um fogo desceu do céu consumindo não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água do poço. O povo viu e caiu prostrado dizendo: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram imediatamente capturados e mortos por ordem de Elias. Foi uma vitória estrondosa para o Deus de Israel, uma humilhação sem igual para Jezabel e seus adoradores. Mas Jezabel, longe de se arrepender, jurou vingança. Ela enviou uma mensagem a Elias dizendo: Que os deuses me façam como a este profeta. Se amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com a dos profetas de Baal. O temor tomou conta do profeta Elias. Mesmo depois de testemunhar a grande manifestação do poder de Deus, ele fugiu, temendo a ira de Jezabel. Ele correu pelo deserto, até que se deitou sob um zimbro, desejando a morte. Basta, Senhor, toma minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Elias estava derrotado, exausto e sem forças, sentindo-se abandonado. Mas o Senhor não o abandonou. Deus enviou um anjo para alimentá-lo. E com essa força, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Ali, no monte de Deus, Elias ouviu a voz do Senhor. Não em um grande vento nem em um terremoto ou fogo, mas em um suave murmúrio, uma voz tranquila e reconfortante. Deus o instruiu a voltar e continuar sua missão, dizendo-lhe que havia ainda 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. Mas o reinado de Acabe e Jezabel estava longe de acabar. A perversidade de Jezabel e a influência que ela exercia sobre Acabe
continuaram a destruir Israel. Ela não só promoveu a adoração a Baal, como também cometeu atos de crueldade, assassinando inocentes para obter terrenos e poder. A história de Jezabel está marcada pela violência e pela idolatria. Foi Jezabel quem ordenou a morte de Nabote, um homem justo, para que seu marido Acabe pudesse tomar sua vinha. Nabote recusou vender sua herança, que era um legado de sua família. Enfurecido, Acabe se retirou para o palácio, e foi Jezabel quem tramou sua morte. Ela falsificou cartas em nome de Acabe, acusou Nabote de blasfêmia, e com a acusação, Nabote foi apedrejado até a morte. Quando Acabe soube, ele foi tomar posse da vinha, mas Deus havia prescrito a vingança. O profeta Elias foi enviado a Acabe com uma mensagem de condenação. Ele o confrontou, e a palavra de Deus foi clara. Acabe e Jezabel seriam punidos por suas iniquidades. Acabe se arrependeu, mas Jezabel não. A morte de Jezabel foi profetizada e mais tarde, cumprida de maneira brutal. Ela foi derrubada de uma janela por seus próprios servos, pisoteada pelos cavalos e devorada pelos cães, conforme o Senhor havia dito. E assim, o reinado de Acabe e Jezabel chegou ao fim, mas não sem antes deixar uma marca de corrupção e idolatria que levaria Israel a mais desastres. A história de Acabe e Jezabel é uma das mais sombrias da Bíblia, lembrando-nos do poder destrutivo do pecado e da resistência de Deus contra a maldade.